CBN Goiânia. Hoje, com Rafael Mesquita. 10h34. Guia de Saúde. Hoje no Guia de Saúde vamos falar sobre a depressão. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. Segundo o INSS, depressão é o segundo motivo para afastamento do trabalho, perdendo só para problemas ortopédicos. A depressão, que é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura e desencanto. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo e pesquisador de saúde mental, o Jorge Antônio Monteiro de Lima. Olá, Jorge, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Lembrando que você, ouvinte, pode participar do nosso quadro Guia de Saúde, mandando perguntas para o Jorge Antônio Monteiro através dos telefones 3250 1429 ou 3250 1409, ou também através do nosso e-mail cbngoiania@cbngoiania.com.br. Jorge, a primeira pergunta é sobre a depressão. A gente vai fazer primeiro uma análise. Qual que é a diferença entre a tristeza e a depressão? Bom, a tristeza está dentro da depressão, mas nem sempre o oposto acontece. Por quê? Muitas vezes faz parte do fenômeno da vida a tristeza. Um dia você acorda mais mexido, você assiste um filme que mexe com você, você, por exemplo, tem alguma decepção com a vida, isso faz parte da existência. Qual que é a diferença entre tristeza e depressão? A primeira, ela é passageira, a depressão fica. Tá? A primeira você ainda consegue controlar, você consegue ainda pensar em coisas positivas. Na depressão, a pessoa perde o controle. Existe um processo de uma permanência no estado da tristeza, da melancolia, o pessimismo. A gente pode falar então que a tristeza seria um primeiro passo para a depressão? É meio complicado, porque se a gente começasse a falar exatamente isso, nós teríamos que pensar que todo o processo humano ele seria plausível de patologização e medicalização. E não é isso, existem fenômenos que são inerentes à vida humana. A tristeza, a alegria, a saúde e a doença. Filosoficamente a gente tem que reconhecer que o ser humano ele é um ser mutável. Nós vamos viver sempre em transição com altos e baixos. Isso faz parte do fenômeno da vida. Senão a gente pode cair no risco de banalizar, inclusive, e isso infelizmente vem acontecendo, o próprio diagnóstico de depressão. Jorge, muitas pessoas portadoras de depressão não reconhecem os sintomas da doença. Que dicas dar aos familiares para ajudá-los a identificar o comportamento de uma pessoa deprimida? Bom, a depressão ela tem algumas características básicas que inclusive vão aparecendo ou até gerando o agravamento do próprio processo da doença. Por exemplo, distúrbios de sono, a pessoa começa a ter muita dificuldade de dormir, o humor fica instável, tendendo sempre para o pessimismo, um pouco de agressividade, muita tristeza. A pessoa vai rompendo vínculos sociais de trabalho, relacionamento, ela vai se isolando. O paciente com depressão, ele é uma pessoa que ele vai querendo ficar mais em casa. Muitos pacientes no estado mais grave, por exemplo, eles perdem a vontade de se alimentar, de higiene, a pessoa para de se cuidar. Essas são algumas características básicas. E passam a ser pessoas de difícil convívio. Por quê? O pessimismo, a instabilidade de humor, isso faz com que vários vínculos profissionais, afetivos, comecem a ficar difíceis. A gente pode falar então que o senhor disse sobre a questão da pessoa se fechar, de querer ficar mais em casa. A gente pode falar também que as relações sociais são importantes para se combater essa depressão? Sim, tanto é que uma das características básicas da depressão é o rompimento dos vínculos afetivos e sociais. Normalmente o paciente com depressão ele vai se fechando. Se ele era aquela pessoa agradável, que gostava de chegar, por exemplo, no trabalho cumprimentando todo mundo, de repente ele começa a não dar bom dia mais para ninguém. Você vê que a pessoa está sempre com cara fechada, cara amarrada, qualquer coisinha está chorando, corre para o canto. Muitas vezes você quer chegar perto, ela, às vezes inclusive por causa da doença. Isso não é o caráter da pessoa, isso não é a personalidade, isso é uma característica da doença. Ela passa a ser até um pouco agressiva, hostil.
Jorge, o que a pessoa deve fazer nesse caso? Procurar quem? Olha, hoje o tratamento, nós seguimos um protocolo, né, dentro dos tratamentos. O tratamento hoje que funciona, né, e eu gostaria até de ressaltar isso, depressão é uma doença que tem cura, desde que você faça um tratamento combinado entre medicação, psicoterapia e atividade física. Então é muito importante procurar um profissional especializado, um psiquiatra, né, um analista, ou alguém, né, na área da psicologia que tenha formação na área de saúde mental, né, e exigir resultados. Por quê? A depressão é uma doença que tem cura, né, o tratamento ele é possível. Jorge, as primeiras perguntas dos nossos ouvintes chegando aqui, a primeira pergunta de um ouvinte que está pela internet, está nos ouvindo pela internet, lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele diz que ele é de Goiânia e se mudou recentemente para Macaé, no Rio de Janeiro, por questão de trabalho. Ele não gosta da cidade e diz que essa mudança trouxe muitos problemas psicológicos para ele e já apresenta, inclusive, sintomas de depressão. Como fazer para amenizar esse tipo de problema trazido pela mudança de cidade? A pergunta é do Pedro Augusto Pereira, ele está em Macaé, no Rio de Janeiro, nos ouvindo pela internet. Bom, existem fatores ambientais que possibilitam o surgimento da depressão. Por exemplo, se a gente for falar da etiologia da doença, nós temos uma realidade social que em vários momentos facilita, né, essa epidemia. Isso não está acontecendo na sociedade à toa. Por exemplo, o aumento do desemprego, a desilusão com a política, né, essa questão da impunidade social, tudo isso gera revolta. Principalmente quando a sociedade começa a não ver solução para as coisas que estão acontecendo aí de uma gravidade tremenda. Então, o endividamento das pessoas, né, a mudança de cidade, você vê que nós estamos falando de fatores ambientais, são fatores externos à própria vontade da pessoa. Eu sempre falo que nesse tipo de situação, é muito importante isso. Eu oriento muito meus pacientes com relação a isso, né? Procura um hobby, procura socializar, né? Fazer uma atividade física fora. Porque as pessoas, muitos casos de pessoas que adoecem, elas vivem muito intensamente rotina. É casa, trabalho, trabalho, casa, e a vida perde a graça. Então, para facilitar essa ambientação com outros espaços, muitas vezes um hobby, uma atividade de lazer, extra trabalho, extra casa, facilita demais. No caso dessa pessoa aí que se mudou de cidade, não gosta da nova cidade, até se interagir com a nova cidade, procurar conhecer lugares da cidade e tentar ali se integrar aquele ambiente seria importante também. Exato, até porque quando o processo de mudança, sim, e de reambientação, eles duram em torno de 9 meses a 1 ano. Não é rápido. Até você voltar a começar a fazer vínculos, e logicamente isso depende muito da personalidade da pessoa. Tem pessoas muito introvertidas que têm dificuldade de socializar. Por isso que eu falo muito do lazer, do hobby nesse sentido. Isso facilita a interação, o contato com outras pessoas. E faça como o Pedro Augusto Pereira, que nos mandou a pergunta, ele nos ouve pela internet, ligou aqui no nosso telefone 3250-1429, 3250-1409, são os números que você pode ligar aqui na Produção CBN e mandar perguntas sobre depressão. A gente continua com perguntas de ouvintes, Jorge, com a pergunta da Sônia Andrade, do Jardim América. Ela pergunta se criança pode ter depressão e se tem alguma idade específica para que o problema possa surgir. Bom, depressão é uma doença que ela não escolhe raça, credo, idade. Então é muito complicado porque é uma doença que ela, como qualquer outra, por exemplo, a gripe, a pneumonia, ela ataca toda a sociedade. Não existe essa diferenciação por idade, por raça, por religião. Pelo contrário, ataca a criança sim. Só que na criança, a depressão ela atua de uma forma muito específica. A criança fica irritada, um pouco mais nervosa, dá birra. Popularmente nós chamamos isso de birra. Nesses mais de 20 anos, atendendo casos de pacientes com depressão, pesquisando também na área, a gente vê muito isso. A criança começa a ficar revoltada, quebra muito brinquedo, responde muito pai e mãe, e o adulto não consegue entender isso, ela não consegue ficar tranquila. Criança sadia é uma criança que brinca, que sorri, que quer jogar bola, que tem aquela atividade gostosa, de gritar, de fazer bagunça. Criança com depressão, ela se fecha.
E até em cima disso, a gente falando um pouco a respeito da depressão em mulheres. As mulheres têm mais depressão do que os homens, mas são mais propensas a terem depressão do que os homens, Jorge? Olha, infelizmente na área de saúde mental, que é nosso campo principal de estudos, as estatísticas são um pouco complicadas porque nós não temos um censo demográfico, olha, dentro da área de saúde, né, nós temos dados estimados. Então, eu questiono um pouco isso, porque a mulher ela é mais clara com o que ela está sentindo. A mulher procura ajuda mais rápido do que o homem. O homem, por sua vez, ele esconde atrás da bebida. Ele passa a ter comportamento agressivo. O homem não assume que está doente de uma forma mais fácil. Então, eu acho muito complicado. Eu, na minha clínica, né, no serviço que a gente tem de atendimento para a comunidade carente, Rafael, a gente vê muito o oposto. Tanto homens quanto mulheres procurando ajuda. Não tem muita essa distinção entre ser mais mulheres ou homens, né? Porque nós estamos lidando com uma doença. A mulher, a gente tem esse mito do que também é muito sensível, mas o homem também tem a sua sensibilidade. E ele esconde, ele foge, ele não assume. Até em cima dessa questão da mulher, o Cláudio, lá do Jardim das Oliveiras, pergunta se no caso da depressão pós-parto, seria uma mulher que já tinha uma predisposição para a depressão. Olha, outro mito que existe até na área de saúde é a história da predisposição. Isso é genético. Na verdade, os meus pensamentos são genéticos, o meu cabelo é genético, a minha unha crescer é genética. Nós somos seres de genética, e por isso que existe dentro da área de saúde a terminologia chamada probabilidade. Então, na verdade, o que a gente hoje percebe, e a própria evolução na área de saúde aponta para isso, é que existem vários fatores que combinados fazem com que apareça o processo da doença. E nesse caso, por exemplo, da depressão pós-parto, uma das coisas mais comuns que acaba acontecendo com as mulheres é que ela para de dormir da forma correta. A maior parte dos pacientes que entram em depressão tem problemas de sono. Não dorme direito, porque principalmente a mulher, a marinheira de primeira viagem, a mãe que tem o primeiro filho, porque ela já tem um sono leve, ela fica hiperexcitada, porque tem questão de transformações hormonais, e qualquer barulhinho da criança, ela acorda, o sono fica interrompido. E aí a depressão, se ela tiver um mínimo de tendência, acaba aparecendo. A gente pode falar então que existe um perfil da pessoa que possa ter a depressão? Não um perfil especificamente, mas hoje nós temos em torno de 50 a 60 tipos de perfil que podem estar se encaixando. Porque a depressão, como qualquer outro processo patológico, ela vem de uma forma multifatorial. Como eu falei, por exemplo, hoje nós temos uma sociedade muito complicada. Os valores estão muito invertidos. Nós perdemos o vínculo social, aquela coisa de sentar na porta e conversar com o vizinho, de respeito ao próximo, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, aquela interação de levar bolo no vizinho. Ô vizinho, como é que você está? Nós temos uma sociedade de pessoas egoístas, muito materialismo. Então todos esses são fatores que vão fazendo com que esse quadro, infelizmente, vá aparecendo demais na sociedade. Fora toda a carga genética, todos os problemas orgânicos, tem muita gente que entra em depressão porque fica doente com outros processos, principalmente doenças crônicas, e o materialismo principalmente. Falo que hoje a nossa sociedade ela está depressiva, nós temos vários casos porque as pessoas são muito materialistas e perderam muito essa questão da afetividade, do respeito ao próximo. O Jonathan Silva pergunta também a respeito do estresse e da ansiedade. Tem se tornado bem comum com a rotina que a gente vive hoje. E pergunta se esses problemas podem levar à depressão. Sim, muito boa a questão, Jonathan. Eu sempre falo que hoje os estudos falam que o mal do século é a depressão. Eu acho que o grande mal do século é a ansiedade. Porque a ansiedade vai gerar, assim, junto com o estresse, a depressão. Todos os casos de pacientes, eu falei dos distúrbios de sono, quase todo paciente, eu posso falar assim que em torno de 94, 95% dos pacientes que têm depressão são extremamente ansiosos. Sendo que essa ansiedade ela tem que ser vista de duas formas. Você tem um ansioso clássico, que é aquela pessoa agitada, que não consegue parar quieta, e você tem a pessoa que fica travada. Ela não consegue andar, ela não consegue... A ansiedade é tamanha que ela fica desvitalizada. Tá certo, nós estamos conversando com o Jorge Antônio Monteiro de Lima, ele é psicólogo e pesquisador de saúde mental, falando a respeito da depressão. Guia
Dia de Saúde.